Muito boa noite. Querem que eu suba um degrau? Estou muito baixinha para vocês? Ah, tá. É uma alegria muito grande estar com todos vocês e pedimos aos bons espíritos que nos inspirem, direcionando-nos o raciocínio. Lembrando que hoje o tema é o segredo da vida. Nós vimos agora a apresentação de como Francisco de Assis sentiu, compreendeu e vivenciou. Mas, infelizmente, nós não temos essa condição. Porque qual é o bem maior? É dar de si. E nós temos uma dificuldade muito grande em nos doar. Nós somos pessoas egocêntricas e profundamente egoístas ainda. Nós temos bom humor quando as coisas correm ou ocorrem como eu acho que deve acontecer. Então, eu sou legal, sou alegre, sou bem-humorado, sou prestativo, sou fraterno. Mas, quando as coisas funcionam nos contrariando, o que nós fazemos? Nós até nos esforçamos um pouquinho para tolerar. Mas, logo, nós achamos que foi demais. E nós começamos a reagir, porque nós queremos que o outro compreenda o que eu estou fazendo. E, com isso, nós deixamos de ter a oportunidade de desenvolver um potencial belíssimo na nossa alma, que é dar de si a alegria, como disse a mensagem, o otimismo, a serenidade, a credibilidade. Nós normalmente nos prendemos sempre às imperfeições, aos vícios e às fraquezas com quem nós convivemos. E nós temos que aprender que o segredo da vida é realmente aprender a olhar o outro nas suas qualidades, nas suas virtudes, nas suas potencialidades, porque todo ser humano, apesar de imperfeito, ele tem muita coisa boa. Mas, infelizmente, o que nós fazemos? A pessoa faz muitas coisas boas, meses, anos a fio. E quando ele passa por uma fase difícil e começa a tropeçar, nós nos esquecemos de todo o esforço que essa criatura fez. E nos prendemos ao desequilíbrio que o outro está apresentando. E deixamos de dar a este outro o apoio que poderia ampará-lo, que poderia sustentá-lo, que poderia dar coragem a ele. E muitas vezes nós nos queixamos, e queixamos muito quando não maldizemos. E tudo isso está alicerçado no egoísmo. Porque nós achamos que o mundo deve ser feito à nossa imagem, como eu idealizo, como eu penso que deva ser. E a vida não é assim. Então, o que é que nós vimos nessa apresentação? Que é dando que se recebe. Ora, se eu sou intolerante, se eu sou rabugento, se eu sou maledicente, se a minha impaciência domina determinadas situações, o que é que eu estou dando de mim? O pior. E esse pior é uma energia que eu emito com vibrações, com fluidos
o magnetismo. E isto vai ao encontro com aqueles que eu convivo. E muita vez a vida repete situações na nossa vida constante. São coisas que vêm, que nós vivenciamos, que nos traz dificuldades. Passa um tempo tranquilo e após alguns meses ou alguns anos, uma coisa muito parecida, de forma diferente, ocorre novamente na nossa vida, lembrando a mesma situação, o mesmo conteúdo vibratório e espiritual. E isto está nos mostrando que nós temos algo a aprender. E este algo é ter um olhar diferente, porque nós nos cristalizamos na forma de interpretar o que ocorre na nossa vida. Nós sempre nos sentimos vítimas e sempre nos justificamos. E, na verdade, o que está ocorrendo é a lei da atração. Eu dou de mim o pior. E esse pior acaba retornando a mim. E quando a situação se repete periodicamente, a vida está nos mostrando que nós ainda temos algo a aprender. E nós temos que ter um outro olhar sobre o que ocorre, não como o outro se comporta, mas como a situação do seu conteúdo se repete na nossa vida e nos perguntar o que eu tenho a aprender diante desse problema. E nós vamos percebendo que, conforme nós vamos tendo esse outro olhar, nós vamos naturalmente percebendo que o eu, sou eu, que tenho um comportamento que cria situações desagradáveis, nas quais nós temos que aprender muito. Então, o que nós temos a fazer? Olhar para dentro de si e procurar analisar desapaixonadamente o que é que existe em mim que atrai essa situação. E normalmente nós vamos percebendo que se eu tivesse agido de forma diferente, se eu tivesse sido mais fraterno, se eu tivesse sido mais tolerante, se eu tivesse sido um pouco mais maduro, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, se eu tivesse compreendido, se eu tivesse amado, tudo seria diferente. Então, nós vamos perceber que a grande dificuldade que nós sempre atravessamos ciclicamente está enraizada na nossa forma de proceder. Então, vejam, nós somos viajantes do tempo. Somos espíritos travestidos por um corpo carnal. Estamos reencarnados, com uma experiência bendita de uma nova existência. E em nós está gravado, em espírito, as necessidades que nós temos para aproveitarmos mais e melhor a nossa existência. Então, nós temos o período infantil, onde somos orientados, onde somos apoiados, direcionados, educados. Temos a época da juventude, onde nós queremos consertar o mundo, fazemos uma porção de bobagens que mais tarde a gente reconhece que não precisaria ser tão valente. E vamos amadurecendo através do tempo e do espaço. Então, vejam, essa experiência terrena tem a finalidade de nos ajudar a perceber quem nós somos e o que estamos fazendo aqui na Terra para aproveitar esse tempo que
temos aqui. Nós não podemos esquecer que, na verdade, nós somos por volta de 7 bilhões de almas reencarnadas e temos 23 bilhões de espíritos desencarnados, em média. Então, vejam, a reencarnação é algo raríssimo. Parece que não, né? Mas é algo muito raro que precisa ser profundamente valorizado. Então, quando eu consigo compreender a oportunidade bendita que Deus, nosso Pai, está nos dando nesta existência, eu vou aprender a ter menos pena de mim. E vou aprender a enxergar o outro, seja esse outro quem for. Pode ser meu cônjuge, pode ser meu filho, pode ser meu vizinho, pode ser meu pai, meu colega de trabalho. E vou dar a ele, a esse próximo, o melhor que eu alcanço. Cada um de nós tem uma evolução, um aprendizado, uma experiência. Então, eu não posso dizer a você o que tem que ser feito, de forma alguma. Mas nós podemos aprender juntos, através da vida, através do desenvolvimento intelectual e cultural, através da religião ou de palestras que vamos aprendendo, nós vamos começando a perceber o quanto de coisas nobres e boas existe dentro de nós. E que, muitas vezes, por invigilância, por descuido, por falta de valorizar a oportunidade que temos, porque nós achamos que o nosso dia a dia é chato, é rotineiro, é assim. Precisa acontecer alguma coisa para sair da mesmice. Não precisa. Porque, veja, a rotina está me preparando para o momento difícil que vai acontecer logo ali. E logo ali eu vou ter a oportunidade de testificar, dar o testemunho a mim de que sou capaz de manter a calma, que sou capaz de envolver o outro em paz, em respeito, em fraternidade. Eu vou aprender que os meus momentos de lazer podem ser numa visita a um hospital, podem ser uma visita a uma clínica de idosos, pode ser uma visita com os jovens de uma casa cristã, onde nós vamos juntos vivenciar uma tarde, uma manhã, um dia maravilhoso. Então, nós estamos dando de nós para alguém o melhor que temos. Mas é muito fácil dar para estranhos. Porque naturalmente, a gente é legal quando a gente não está na rotina do dia a dia. Mas o que eu dou de mim nessa vivência cotidiana e diária? Como eu ajo, como eu ouço, como eu falo, como eu convivo? O que eu dou de mim para que o outro se sinta bem? O que eu dou de mim valorizando o que o outro tem de positivo? Cobranças? Na hora que um pai cobra um filho, o que ele faz? Se fecha imediatamente. Meu pai não me compreende, não é isso? Pois é. E o pai fala: meu filho não me ama, não me escuta, não me dá valor, só quer o meu dinheiro, só quer as coisas fáceis. E isto faz com que nós, infelizmente, nos afastemos uns dos outros. E o que realizar? O que fazer? Porque, veja, a mensagem nos disse claramente que somente o que a ferrugem e a traça não destroem é que é nosso. Então, chegar do lado de lá, não vai adiantar eu dizer tudo o que eu fiz, mas o que eu irradio de mim, o que sai de mim. E tem mais, nós nascemos para evoluir.
Nós nascemos para podermos aprender a ser felizes dentro da possibilidade de felicidade aqui na Terra. Existem momentos drásticos, difíceis, dolorosos, mas aquele que tem a fé raciocinada, aquele que tem a fé sincera, aquele que tem a fé alicerçada, apesar da dor que vai viver, ele vai se fortalecer na tranquilidade e na paz. E aqueles momentos difíceis, você sempre vai ter amigos encarnados, familiares amados, que te dão o melhor de si. E se nós nos entregarmos ao desespero, nós criamos situações tão desagradáveis, tão delicadas, que as pessoas nos auxiliam, porém se afastam. Então nós temos que aprender a abrir a nossa alma na certeza de que nós estamos aqui numa trajetória bendita, difícil, às vezes doída, mas quando a gente se vence, quando a gente vence a autopiedade, quando a gente começa a perceber que eu sou doente de vitimismo e me posiciono dentro de mim, eu busco ajuda porque estou sofrendo, mas eu bebo esta ajuda que me fortalece e começo a reagir construtivamente novamente. Então, nós faremos amigos pela eternidade. Não são momentos de amizade. Nós podemos não nos encontrar fisicamente, mas o carinho que sentimos por aquelas pessoas e o carinho que o outro sente para conosco nos alimenta, nos fortalece. E isto traz várias situações construtivas. Porque quando nós vibramos de uma forma honesta, boa, construtiva, nós estamos dando o nosso melhor. E é dando que se recebe. Naturalmente, esse melhor retorna para nós. E nós vamos construindo em nós a paz. De que forma? Nós temos várias ferramentas que aprendemos na casa espírita, nas outras religiões também, não é? A prece, quando é honesta, quando é sincera, quando ela é humilde, ela é luz que vai até a espiritualidade maior. E alguém que muito nos ama, sente e tem autorização para chegar até nós. E quando nós terminamos essa prece, o que a gente sente? Um alívio, um bem-estar, uma tranquilidade incrível. E o que acontece conosco organicamente? Nossa mente que estava atribulada, com 1000 pensamentos, não sabendo como resolver ou o que resolver primeiro, ela se acalma. Não é? E aí nós conseguimos raciocinar, nós conseguimos pensar, nós conseguimos achar novos caminhos do bem e da paz. De um outro lado, nós temos o Evangelho no lar. São ferramentas benditas que nós podemos vivenciar, nos esclarecer, nos informar, nos fortalecer e realmente sair de dentro de nós, porque vamos aprendendo que a minha dificuldade é a tua dificuldade, que a dor dele pode ser a minha dor, que a alegria de todos pode ser a minha alegria, que a minha alegria contagia quem está em sintonia conosco, e assim por diante. Então, o que é que nós vamos descobrindo nesse processo? Nós vamos descobrindo que nós vamos amadurecendo.
não é envelhecendo. Isso faz parte da genética. O corpo vai envelhecendo, mas nós vamos amadurecendo. A nossa emoção, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de percepção, ela vai se ampliando. E nós vamos sentindo uma profunda paz, não somente no Evangelho no lar ou na prece, mas no dia a dia, na convivência. Então, você vai olhar no trânsito, vai ver pessoas que, às vezes, estão querendo cortar o trânsito. Hoje, depois de muito tempo, eu vim para São Sebastião, e é muito interessante, porque eu estranhei demais, né? A serra descendo, depois o pedaço da serrinha nossa aqui, né, toda conturbada. Então, você vê motoristas ansiosos, nervosos, provavelmente com seus problemas, com seus horários. Mas, se você estiver tranquilo no meio disso, você vai vibrar tranquilidade. E essa tranquilidade vai contagiar aquele ambiente. Diz-nos Joana de Ângeles que quando alguém faz o Evangelho no seu lar, a quadra inteira é auxiliada pelos bons espíritos que assistem àquele lar. E se moramos numa torre, todo o prédio é amparado. Horas, não precisa ser só nesse momento. Quando eu estou no meu trabalho, quando estou no trânsito, quando há briga em família, quando há dificuldades na vida, se eu mantiver esse padrão vibratório, eu vou ter toda a condição de apagar a fogueira do desentendimento. Podemos evitar, inclusive, crimes, ódios, brigas. Então, nós temos que perceber que somos uma centelha divina que pode e deve acender a sua luz. Não é o tema da noite, mas Jesus nos afirma que devemos pôr a luz em cima do velabro, não é? Então, nós temos esse potencial. E isto a nível inconsciente, apenas pela consciência do que podemos doar de nós. Percebam que, em momento algum, nós falamos em nome do tema em coisas materiais. São sempre emocionais, psíquicas e espirituais. E nós temos que aprender a fazer o que Santo Agostinho nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 917. Quando eu ia me deitar, eu parava e refletia o que fiz durante o dia. O que falei, como falei. O que eu fiz, como eu fiz. E quando a consciência me acusava de algo, eu refletia para poder, no dia seguinte, ter um outro comportamento. Então, vejam, nós não somos um Santo Agostinho, mas nós temos a meta, não é? Nós queremos ser felizes, nós queremos ter paz. Mas quando um nosso jovem, digamos que nós tenhamos 2, 3 adolescentes em família que aprontam, e eu pergunto, quando nós éramos adolescentes, nós não aprontamos nada? Juliano, você nunca aprontou nada? Que os pais ficaram meio preocupados? Mais ou menos. Pois é, eu também, mais ou menos. E assim cada um de nós, percebem? Então, nossos adolescentes vão aprontar as deles também. É outra época, é uma outra situação. E como é que nós podemos agir? Lembrando que os nossos filhos são espíritos em evolução. Dar de si para os filhos é uma das coisas mais sublimes. E como nós podemos fazer isso? O espírito no corpo de uma criança é um espírito antigo, às vezes mais velho do que o próprio pai e mãe. Porém, ele reencarna para ter um direcionamento. Então, conversar com a criança desde tenra idade, mostrando a ela
o que é melhor para ela, e o que ela fez gerou dor no outro, às vezes é por um brinquedo, não é? Um arranca da mão do outro, acaba mordendo um ao outro, empurrando um ao outro, não é? Isso acontece muito. Mas quando você, ao invés de ficar chateado, porque a mãe da criança vai falar para as outras mães, e etc., olha como a gente foge. Nós sentarmos com a nossa criança e mostrar a ela o que ela fez, feriu, doeu, machucou, e mostrar para ela que, se fosse o contrário, se o amiguinho ou a amiguinha tivesse feito isso com ela, como é que ela estaria se sentindo? Então, você vai naturalmente, dentro do entendimento da criança, mostrando o bem. E o que as dificuldades de comportamento criam no outro. E a criança normalmente chora quando a mamãe ou o papai começam a conversar. A arma da criança é chorar para despertar a pena, né? Deixa chorar. É bom que você chore, minha filha ou meu filho, porque o outro também chorou. Chorou de medo, chorou de dor, chorou porque ficou magoado, não é? Então, você vai ensinando desde tenridade. E o que é que você está dando a esse espírito num corpo infantil? Orientação, direção, que terá um futuro de luz. Porque a semente que você planta, positiva, construtiva, fraterna, honesta, ela germina. Pode atravessar um período turbulento, porque é natural das idades. Porém, aquilo que você deu de construtivo à sua criança um dia, e que você continua dando sempre que é oportuno, faz com que um dia essa situação desperte nesse espírito. E essa criança, quando for adolescente, ou jovem, ou adulto, vai lembrar de quanta coisa boa esse pai e essa mãe trouxeram a ela. Então, você deu de si o melhor que você tinha ou que você tem. Então, nós temos que aprender que quando alguém nos agride, quando alguém nos fere, quando alguém nos humilha, quando alguém nos machuca, esse alguém está mais ferido do que a ferida que ele está provocando em mim. E que, por alguma razão, não consegue se controlar. E quando eu conseguir perceber isto, ao invés de eu prestar atenção na agressividade, na raiva, no desequilíbrio que a pessoa teve naquele momento, eu vou compreender que aquela pessoa estava desesperada e que aquela atitude foi a gota d'água para poder simplesmente se libertar de toda aquela angústia que estava dentro dela. Nós temos um psiquiatra amigo que nos diz o seguinte: toda vez que há uma luta, ódio, brigas, convulsões, você pode ter certeza absoluta que a pessoa está no seu limite. E que um abraço fraterno na primeira oportunidade após a crise se tamponando, essa compreensão, essa vibração é que vai ajudar essa pessoa a se reerguer. Então, nós temos que compreender que estamos aqui por dois motivos. Nós estamos aqui para aprender o que deixamos de aprender no passado. Muitas lições, muitos comportamentos viciosos nós ainda temos e trazemos, que precisam ser compreendidos e trabalhados. Então, nós temos as lições da vida cotidianamente. Às vezes, em uma hora, diversas lições. Mas nós também estamos aqui para dar o testemunho ao mesmo tempo de que estou aprendendo a lição e de que estou caminhando. Posso ir devagarinho, com passos pequenos, mas eu não me sento à beira do caminho.
Eu busco no Cristo, eu busco na fé honesta e sincera, eu busco no amor que eu tenho e que posso desenvolver para dar de mim o melhor. E é nesse sentido que nós queremos deixar a mensagem para cada coração. Que quando a gente for dar aquela derrapada, a gente se lembre, posso ter um outro olhar, posso fazer diferente, posso realmente procurar desenvolver o respeito, a tolerância, a fraternidade e o amor. Não é? Então, o segredo da vida é essa busca, é esse esforço, é esse desejo de fazer o melhor. Então, nós vamos vencendo o nosso egoísmo, nós vamos trabalhando o nosso orgulho, nós vamos compreendendo que a vaidade não nos leva a nada e vamos nos tornando realmente espíritos na caminhada evolutiva. Desejo muita paz, muito amor, muito respeito e muita união para cada espírito e para cada pessoa que aqui está conosco. Grata pela oportunidade.